Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A Luciana, a fono da clínica Therapy Life. Já mandei o convite aqui para ela. Oi, Lu, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá bom. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Ah, 2 horas, só nem isso, né? Não, já deu 2 horas, acho. É, acho que já deu 2 horas. Boa noite, pessoal que tá chegando. Hoje, então, a gente inicia mais uma live das nossas lives de segunda-feira, né, Lu? Sobre o Isso. transtorno do espectro autista. Hoje, eu e a Lu, nós vamos falar sobre quando o seu filho irá falar, né? Eu acho que é um tema bem interessante aí no transtorno do espectro autista. E talvez aí um dos primeiros sinais que muitos pais percebem, né? Que é algo que as pessoas percebem mais, assim, visualizam mais, Sim. né, Lu? Como a criança acaba não falando, né? Acaba trazendo várias expectativas nessa demora. Quando vai falar? Quando eu vou ouvir a voz do meu filho? Será que um dia ele vai falar? Então, cria muita expectativa em cima da família para que essa criança venha falar o quanto antes. E, e a ansiedade da família vai cada vez mais crescendo aí junto com essa expectativa. Sim, com certeza. E a gente já teve uma live, né? Que foi a Rafa junto com a Isabela, né? Isso, Que elas falaram sobre a questão da fala, né? O que é esperado da fala, a idade certa, né? Para quando que inicia a fala, quando que começa esse processo. Então, eu e a Lu, a gente não vai repetir, né, esse tema, essa isso. parte aí dos marcos do desenvolvimento que a gente já abordou em algumas lives. Aí, a minha primeira live lá com a Jéssica, a gente abordou um pouquinho dos marcos Uhum, e a Rafa e a Isa deram uma boa pincelada nisso também, né, Lu? isso. Então a gente agora vai pular essas etapas, né? Sim. Vamos começar a funilar um pouco mais. Então, cada vez que a gente faz uma live sobre TEA, a gente tenta funilar um pouco mais para chegar mais nas dúvidas dos pais. Então, às vezes são dúvidas mais simples, né? Então a gente tem que chegar através disso, né? Dúvida simples e desenvolvendo para um dia chegar numa coisa mais complexa. Isso mesmo. Quer se apresentar Então, primeiro, para a gente sim, começar? Porque a gente nunca sabe então, quem estava aqui antes. isso. Então, ó, eu sou Caroline, sou terapeuta ocupacional, responsável pela clínica Therapy Life. Eu trabalho aí com autismo, né? Desde quando eu estava na faculdade ainda, Uhum. né? Então eu já tenho um longo processo aí, né? Com TEA. Então eu me formei em 2010 e na faculdade eu já era acompanhante terapêutica de crianças TEAs, né? Então quando eu me formei já era algo que brilhava meus olhos e acabei cada vez mais indo atrás de conhecimento. E hoje, né, nossa clínica, 80% dos pacientes que nós atendemos faz parte do transtorno do espectro autista, né? Isso. Então, acho que é um pouco disso. E você, Lu, quer se apresentar? Então, eu sou Luciana, sou fonoaudióloga da clínica Therapy Life. Tenho. Eu não gosto de falar quando eu me formei, parece que fica muito antigo. Então, eu prefiro falar que eu tenho 23 anos de formada. Fica antigo, né? 1999, não fica antigo? Que é depois que antes do 2000 já é muito É antigo. muito tempo. Então, assim, faz 23 anos que eu tenho de formação como fonoaudióloga. Eu atuei em várias áreas, né? Me especializei em distúrbios da comunicação, em voz cantada. Trabalhei muito com isso, com as questões da voz, né? E depois foi afunilando, né? Fui trabalhando mais com os distúrbios da comunicação, a parte infantil mesmo, fui me aprimorando, fazendo cursos
pós em cima de pós, cursos em cima de cursos. E aí a demanda que vinha para mim sempre era o TEA, né? Então, como a demanda do TEA agora é maior, né? Se fala muito mais em TEA, mas sempre foi uma demanda de clínica de fonoaudiologia, de TO, né? É que era pouco divulgado. Hoje, como tem muita clínica falando sobre a mesma coisa, atuando sobre a mesma vertente, então a gente fica mais em evidência, né? Porque acaba tendo muita clínica de TEA por aí e a gente acaba vendo mais. Mas em síntese é isso. Eu trabalho com todos os distúrbios da comunicação humana e agora basicamente com desenvolvimento infantil. Sim. E a fala, né, Lu, não é uma questão só do transtorno do espectro autista, né? Muitos atrasos do desenvolvimento infantil também pode apresentar a questão da diminuição dessa questão da comunicação e a comunicação verbal, né? A comunicação e interação social. Então, isso não é só do transtorno do espectro autista, porque, né, não fica aquela imagem de, meu filho não fala, ele tá com atraso de fala, então já é TEA, Sim. né? Então, isso a gente deixar bem alerta, assim, os pais, né? Que não é verdade, né? Então, se a criança tem algum atraso de fala, né? Ela tem um atraso do desenvolvimento, né? Geral, né? Só que é global. Só que a gente precisa entender o que mais que essa criança tem de atraso. É só na fala? É na interação social? É nas dificuldades de reproduzir algumas coisas, na imitação, que a gente vai falar um pouco disso hoje, no brincar, na funcionalidade. Então, não é só um item, né? Então, não é só a fala que pode já dizer que tem ou tenha. Mas, quando tem um atraso de fala, é uma das coisas que, quando chega no médico, o médico manda normalmente para tratamento, né? Alguns a gente já escutou de tudo bem, cada um tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, deixa, uma hora ele fala, né? Isso é uma das falas que a gente já escutou, de que vem de médico, ou que vem até das próprias famílias. Não, avó, avô, né? Uma das lives que eu fiz, até falei um pouco disso, né? Das avós, dos vós, das tias, que falam, não, meu filho demorou também para falar, normal, né? Ele falou lá por 3 anos, por 4 anos, e tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? Então, se tem esse atraso, a gente precisa buscar, a gente precisa procurar. Não é cada criança tem seu tempo, né? A gente tem que, se percebe que tem um atraso, a gente tem que ir atrás, né? Não pode deixar passar. Quanto mais tempo a gente demorar para fazer intervenção, mais devagar vai ser a evolução dessa criança. Então, a gente tem que sempre buscar ajuda. Quando a criança chega até a fonoaudióloga, a queixa dos pais vem focado nisso. Meu filho não fala, né? E o meu filho não falar é pequeno, mas atrás disso, o meu filho não falar é muito grande, né? Então, do mesmo jeito que pode ser um atraso de fala comum, pode ser um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, pode ser um atraso apenas por questões emocionais, questões funcionais, questões sensoriais, porque existem uma série de coisas que pode levar a esse atraso. A gente tem que conhecer essa criança, né? Sim. A criança, quando chega para nós, ela é um papel em branco. E a gente vai, aos poucos, tentando desvendar os mistérios que ela nos traz. Porque, na verdade, a resposta vem através da criança. Ela não vem através dos pais, né? A gente consegue, lógico, vai receber relatório da escola, relatório do pediatra, relatório do neuro. Mas quando ela chega ali pra gente, ela que vai dar a resposta, né? Através de protocolos, de testes, através de tentativas e acertos ou não, é ali que ela vai mostrar pra gente quem verdadeiramente ela é, né? Então, o atraso de linguagem, ele é só aquilo que está por fora, né? Sim. Por dentro, pode ser uma outra coisa. Pode ser, inclusive, TEA. Hoje em dia, o que mais nos traz, né, esse atraso de linguagem, realmente é o TEA, que vem apresentando muito a questão do atraso de linguagem. E, às vezes, a criança fala até
mas ela não comunica, né? Que é diferente. Sim, Eu falo sempre, né? Uma cracatua, um papagaio, ele fala, mas ele não se comunica com você. E essa comunicação não eficiente, né, não funcional, que vai nos caracterizar o TEA, né? Então, tem que... A gente, ali na hora que a gente vai avaliar e vai estudar essa criança, é que nós vamos ver todos os aspectos do desenvolvimento dele. E a função da TEO é muito importante aí por causa da questão motora, né? A fala, apesar de não ser um órgão, né? Ser um conjunto de órgãos ali, de sistemas, ela é uma área que está na área motora do cérebro. Então, se ele tem uma dificuldade na fala, ele tem uma dificuldade motora, né? E aí, por isso que ele é encaminhado para terapeuta ocupacional. sim, isso mesmo, Lu. Eu trabalho em equipe, né? Exato. E Lu, já tem uma pergunta aqui. A gente iniciou a live. A Elizabeth, ela está perguntando aqui: a gagueira na adolescência, a aceleração para falar, atrasa o raciocínio? Meu enteado também tem dificuldade de concentração. Ele tem 20% da visão. Nossa. Aí são várias questões, né? É, A gente está muitas falando de questões juntas. muitas questões. Uhum, Então, a gagueira na adolescência. Não existe a gagueira infantil, a gagueira na adolescência, existe a gagueira, né? uhum. Antigamente a gente falava de gagueira funcional, a gagueira infantil, que até os 3 anos de idade era uma gagueira comum, hoje não, né? Já caiu essa história, né, dentro da Tá, psicologia, agora é gagueira, né? Então tá. ele possui a gagueira, né? A gagueira é um distúrbio da comunicação. Então a criança fala, ela está pensando e ela pensa mais rápido do que a fala dela consegue acompanhar. Então, na verdade, ela não está com atraso no raciocínio. Ela está ok. É que a Uhum, comunicação dela está deficiente para o raciocínio dela. Tá? tá. A dificuldade de concentração, aí precisa investigar com o neuropsicólogo, né, para ver se tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, talvez. E a baixa visão, não sei se tem a ver aí com a concentração. Pode ser coisas Deve ter. completamente opostas. Então, a gente está falando de uma gagueira, um possível TDAH e um possível problema de visão. Então, aí é uma questão de levar mesmo vários especialistas e investigar caso a caso. Porque a baixa visão, ela já dá uma dificuldade na concentração, né? Se Sim, você tem uma baixa visão, é mais difícil você se concentrar numa atividade, né? Você acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, numa sala de aula. uhum, Então, né, ele é adolescente, então provavelmente ele já está aí na sétima, oitava, ou até uhum, mais, né? sim. Série. Então já está com um conteúdo bem importante para se concentrar com um monte de coisa, ainda com baixa visão, é mais difícil, né, A Elizabeth? Espero que indicação você. neste momento é fonoaudióloga, neuropsicóloga e oftalmologista e investigar isso melhor. Isso, perfeito. Tá Qualquer bom? coisa, você. Ah, ela já está respondendo aqui, obrigada. É, Perfeito. então, E assim, você estava. pode falar. Pode falar. Né, você estava falando, né, Lu, sobre a parte de quanto que a terapia ocupacional também pode ajudar, né? Porque a praxis, né, que é a capacidade da pessoa de organizar uma ação, de conseguir realizar uma ação, ela está muito ligada com a fala também, né? Então, por exemplo, a praxis, que é essa capacidade da pessoa idealizar uma ação, pensar como que ela vai fazer aquilo, planejar o seu corpo e depois executar a ação, Sim, né? E isso envolve uma imitação também, né? A criança ela só aprende porque ela viu alguém fazendo aquilo, é, né? Então a fala também, por isso que a gente, né? Então mesmo na terapia ocupacional, todas as pessoas, né? Todos os profissionais que trabalham com o atraso da fala, com alguma dificuldade no desenvolvimento, a gente faz alguns movimentos mais específicos, né? Então, repete muitas vezes a mesma palavra, né? Por quê? Porque a gente faz com que a criança estimule a audição, né? Para ela escutar mais vezes aquela palavra. E aí a gente pede muitas vezes ajuda lá para a Lu, para a Rafa. Olha, gente, como é que a gente vai estimular essa criança assim mesmo? Tá certo o jeito que eu tô fazendo com essa criança? Porque não é todo mundo igual, né, Lu? sim.
a gente estimula cada criança de um jeito. Uhum. Então, o que aquela criança vai responder, aquele estímulo que aquela criança vai responder, as fonos que vão nos ajudar muito nisso, né? É. Então, assim, para a gente focar, para a gente identificar que a criança realmente está com uma questão da fala, primeiro a gente tem que entender se ela escuta, né? Então, Sim. lógico, através do rastreio ali fonoaudiológico, a gente vai identificar se essa criança escuta ou não. Se a gente tem dúvida, a gente vai encaminhar essa criança ou para uma audiometria, se ela for acima de 6 anos de idade, 5, 6 anos que ela sabe responder, ou para um BER, emissões autoacústicas, enfim, a gente vai pedir um exame mais detalhado e um processamento auditivo central, dependendo da idade da criança, para saber as respostas que esse processamento está nos dando. Então, ok, a criança escuta, a gente vai para outra etapa, né? Então, se ela não tem nenhum problema auditivo, é sinal de que ela está recebendo essa informação. E por que ela não está processando? Então, entra aí as etapas para que a criança fale. Então, ela tem os pré-requisitos do falar, né? Então, a criança, para ela falar, a primeira coisa, ela precisa olhar nos olhos. E um TEA, olhar nos olhos, é uma dificuldade, né? Uhum. É uma das questões mais faladas, né? O TEA não olha nos olhos. Existem TEAs que olham nos olhos, né? E existem TEAs que não olham nos olhos. Mas entre olhar e ver também é uma grande diferença, né? Então, é uma diferença de falar e se comunicar, né? Uhum. Então, a gente tem que observar muito bem essa criança. E quando essa criança está desfocada, ela não permanece o foco dela no olhar, se ela não olha para o terapeuta, no caso, o terapeuta não tem como ensinar, né? Então, ela precisa que ela foque os olhos no terapeuta para quando eu fizer gestos, sons e alguma coisa, ela vai poder assimilar aquilo. E é uma coisa que eu falo sempre para a Carol, né? Carol, esse paciente aqui tá comigo, eu tô tentando fazer o foco com ele, mas ele não senta. Ele Uhum. derrete, né? Sim. Ele senta e vai derretendo. E ele não tem esse alinhamento crânio-sacral, é muito complicado para a fono poder trabalhar, né? Ele precisa estar sentado, olhando para você. Lógico que existem milhões de técnicas, mas o olhar, o focar olho nos olhos é primordial. E aí entra a TO para me ajudar a fazer essa criança sentar e olhar nos meus olhos, né? A parte do foco eu executo, mas o sentar eu preciso que a TO ajude, porque aí é uma questão motora. Sim, aí a gente vai trabalhar percepção corporal, propriocepção, vestibular, para ela conseguir organizar o corpinho dela para essa ação, né? Para ela conseguir perceber que o corpo dela tá ali, onde que ele se encontra, como eu consigo segurar meu corpo para ele permanecer mais tempo naquele foco. Então, isso vai ajudar bastante na fono, né? A gente já Isso. teve vários casos assim, né, Lu? Que a gente vê a evolução da criança quando ela consegue sentar. Sim. Né? A evolução da fala na criança, ela está muito ligada no sentar, né? Ela sentar nos isquios, tal, sentar certinho, e ela olhar para mim nos olhos, aí ela consegue ir para uma segunda etapa, que é a imitação, né? Então, se ela Sim. consegue me imitar, né, questões mais motoras, então eu falo, eu faço muitas onomatopeias para essa criança imitar, barulho do cavalo, barulho da abelhinha, barulho, vários tipos de barulhos. Se ela começa a querer a fazer a movimentação para fazer esse som, aí ok, a gente está pulando, já vai para uma outra etapa. E a imitação também até ela acaba ajudando muito, né? A gente faz Sim. várias micagens aí para essa criança querer nos imitar, né? E uma coisa importante, né, Lu? Então, a criança que tem um atraso no desenvolvimento global e é aquela criança que tem uma dificuldade em alcançar as fases do desenvolvimento, que a gente falou lá atrás, né, do sentar, do engatinhar, do andar, né? Se ela já apresenta esse atraso, então a consequência, vamos dizer assim, né, normalmente vai acontecer o atraso de fala mesmo, né? Porque se essa criança não consegue sentar, não consegue ter esse controle de corpo, não consegue se organizar para fazer esse movimento, né? Para sentar, para andar.
Então, assim, se ela já apresenta esse atraso motor lá na frente, lá atrás, lá na frente ela vai apresentar a questão da fala também, É. né, Lu? E aí a gente tem, né? O foco, a criança já está focada, olhando nos nossos olhos, ela já começa a fazer pequenas imitações, e aí a hora que a gente entra com os comandos, os mandos verbais, né? Mandos verbais simples, de senta, pega tal coisa para mim, ou levanta, vem aqui, coisas assim, porque eu preciso fazer com que ela entenda que a comunicação é isso. Eu faço uma frase, que é um comando, e ela me dá essa recepção. Ela me manda de volta. Então, os comandos, os mandos, são muito importantes no desenvolvimento dessa fala. Então, o princípio é esse. Então, a partir do momento que ela olhou nos olhos, ela começa a fazer imitação, eu já começo a entregar os mandos. Então, essa etapa, ela vai pulando muito rápido, tá? Então, quando ela vai pulando muito rápido, ela já começa a imitar e começa a atender alguns comandos, é a hora que eu vejo que ela está mais madura para receber outras coisas mais complexas. Então, a criança, ela faz, senta. Aí eu falo, pega aquele bichinho para mim e dá na minha mão. São dois mandos, né? Entregar, me entregar, dar, receber. Aí eu falo, poxa, agora ela tá preparada para os jogos, né? Ela não fala ainda, mas são jogos, não faz de conta ali. Com mímicas, com apoio visual para ela. Então, agora é a minha vez e agora é a sua vez, né? Então, minha vez de falar, sua vez de falar. Então, ela vai entendendo que o jogo da comunicação é esse, né? Eu falo e ela repete ou ela faz ação. Então, ou seja, existem uma série de coisas que acontecem no cérebro neste momento, né? Uma série de sinapses acontecendo ao mesmo tempo, porque essa criança ela tá ali fazendo coisas que ela nunca conseguiu fazer, né? A troca de turno é muito importante em qualquer área da terapia, seja ela na psicologia, na TO, na nutrição, na fono, na fisioterapia, enfim. A troca de turno ela é muito importante. E quando a gente está fazendo uma troca de turno com a criança aqui não verbal, é importante para nossa comunicação lá na frente. E assim, acontece isso também na TO, né? Agora é a minha vez de fazer, né? E ela tem que esperar, né? Essa espera é muito importante. Esse silêncio é muito importante na fonoaudiologia. O saber também parar de falar, né? Que a gente às vezes fala demais. Então, tem que saber parar de falar para que essa criança consiga fazer essa troca de turno. Não só falar, né, Lu? A gente canta um monte também, Nossa, né? inventa música, dá até Inventar música, vergonha. cantar música que já existe. Inventa, dá vergonha pro The Voice. E, Lu, essa parte também entra o faz de conta, né? Entra muito, faz de conta. Sim, o faz de conta que uma das coisas que eu percebo é que as crianças, elas ficam empolgadas com aquilo, né? Ela Sim. se sente feliz, ela se interessa por aquilo, né? Então, é engraçado que às vezes os pais mandam um vídeo pra gente, a criança fazendo som de voz diferente, o tom de voz diferente, pegando os bonequinhos e fazendo movimento, que é muito do que a gente faz, Sim. né, em clínica. E não só eu e Lu, a Jéssica faz um monte disso aí, né? A psicóloga, então assim, todos os profissionais, né, a gente vai fazendo esse faz de conta a gente muda a tonalidade, a gente baixa o volume da voz, aumenta o volume da voz, Grita. porque isso acaba prendendo a atenção, Grita. isso aprende a atenção da criança, né? Se a gente mantém o mesmo tom o tempo inteiro, a criança não vai achar que aquilo é legal. Né? Então a gente pega o bonequinho e fala, oi, tudo bem? Imita uma voz, depois já começa com outro bonequinho. E isso, a criança, aí põe um bonequinho na mão da criança e daqui a pouco a criança já tá falando oi, né? E você já fala, olha, que legal, ele entendeu. Né? Então, para isso. A fala, ela é melodiosa, né? Então a gente tem que fazer essas melodias também na brincadeira ali, para fazer com que essa criança entenda essa semântica vocal, né? Tipo, a semântica da fala. Ela vai entendendo o que tem que fazer, essas nuances. E é muito importante isso, né? As brincadeiras, o faz de conta,
É muito importante para que aconteça essa fala. E aí nós vamos entrar nas repetições. Então a criança fala para ela, pega um carrinho. E aí ela faz, eu ensinei para ela motora, a parte motora da imitação. Aí ela pega o carrinho e faz. Fala o carro. Você pegou um Nomeia. carro. Nossa, o carro vai subir a montanha. Eu vou colocar essa palavra carro em várias situações para ela entender que ela aprendeu ali, mesmo não dizendo. E aí entra a parte que eu sempre falo. Tem que fazer com que essa criança fique muito feliz. Parabéns, você conseguiu, nossa! E aí eu solto bolas, você grita, canta, e eu também faço isso, porque a gente tem que mostrar para ela que aquilo é um acontecimento, que se ela fizer de novo vai ser muito legal, né? Então, Motivação, né, é Lu? a motivação. A gente tem que motivar essa criança. A sessão, ela tem que ser motivação do começo ao fim. Ela tem que Sim. querer voltar, né? Então, ela tem que... Quero ir na tia Carol. Quero ir na tia Uhum. Lu. Eu quero ir, né? Então, entra nessa parte aí das repetições e nas imitações motoras, né? Como que faz o jacaré, abre bem a boca. Como que faz o pintinho amarelinho, como que faz piu-piu. E aí você vai fazendo todas as movimentações da boca. Ou seja, para ela fazer essa repetição usando através de espelho, ou às vezes filmando, quando a criança tem uma atração muito por vídeo, a gente filma essa criança, eles adoram, né? Gravação, de eu falando e ela repetindo, simulando a repetição. Então, isso é muito importante. E aí, depois dessas caretas todas, que entra a nossa imitação motora, né? A gente faz bastante, imitação até corporal, né? A Carol faz bastante disso, né? Imitar o macaco, imitar alguma coisa. A gente faz muito gestual com essa criança não verbal. Aí entra a questão intraverbal. E aí a gente já vai estimular uma outra etapa. Então, eu vou cantar a galinha pintadinha, e aí na vez do gavião, eu vou falar Gavi, vou esperar. Ela não falou, tudo bem, eu vou lá e falo depois. Meu pintinho, e aí eu vou dar intraverbal para ela. Eu tenho que esperar esse tempo para que ela processe que ali era a fala dela, era o momento dela, era a vez dela, que foi treinada lá atrás, né? Foi Sim. treinada naquela parte que a gente estava conversando dos jogos, da troca de turno. Então ela foi treinada lá atrás. E aí quando a gente chegou nessa parte, a criança já vai começar a falar as pequenas palavras. Ão, a para amarelo, A para água, mã para mamãe, papai, né? E aí ela vai começar umas pequenas nomeações. E aí a gente entra com as nomeações. Então, às vezes a gente utiliza os packs, né? Que são os cards. A gente vai utilizando cards para nomeações, vai mostrando, vai fazendo emparelhamento, tipo, olha, o amarelo tá aqui, o pintinho é amarelinho, olha, né, para mostrar que existe objetos amarelos, cores amarelas, a flor é amarela. Então a gente mostra uma coisa mais ampla para ela e vai aumentando esse vocabulário, né? A criança precisa ter uma extensão de vocabulário para poder falar, né? Então vamos supor, a criança, poxa, mas meu filho já fala, né? Acontece muito isso, né? Meu filho já está falando várias palavras, mas ele não conversa, né? Uhum. E aí a gente entra em outra etapa, né? A parte de conversação, ele precisa ter, primeiro, tudo isso muito bem alinhado dentro dele, muito estímulo, né? Da família também. A família tem que estar muito bem engajada nesse estímulo, né? Dar o tempo também da criança falar, né? Porque a gente que é tão ansioso fala por eles, né? Ele Uhum. aponta, que o apontar entra aí numa dos recursos, né? Quando ele não é não verbal, então ele não aponta, você ensina os dedinhos fechados para o apontar. E quando ele começa, ele vai para falar água, a mãe já fala, água? É, eu acho que isso é um dos piores erros, né? E que isso não é por mal, a gente sabe que não é, porque a família quer já entender essa criança. E normalmente as mães entendem muito mais, né, do que a Sim, gente, essa é, criança, porque a mãe tá lá, né, o tempo todo. Então qualquer A que a criança faz, a mãe já sabe, ah, não, isso aí é xixi. A, B, é bolacha, ó, já sabe, é bolacha, já pega lá.
Então, assim, não, né? Então a gente estimula muito isso, né, Lu? De olha, mamãe, olha, papai, vovó, titia. Não faz assim, já não pega aquilo lá que você já sabe que ele vai querer só pelo A, pelo B, né? Vamos lá, vamos tentar estimular que ele consiga pelo menos o bo, né? O de Sim, bolacha, né? E se tudo bem, se sair só o B, ok de entregar, mas tentar estimular isso, né, Lu? sim. Isso é uma das orientações que a gente faz em casa, né? E eu sempre ficava falando para os pais, né? Então vamos supor que a criança falou A, e a gente já sabe que é água, o pai já sabe que é água. Você quer água? Uhum. Me aponta a água. Cadê a água? Vamos colocar a água no copo. Vem aqui pegar a água comigo. Você já deu um monte Milhões de de estímulo, informações. né? Ao mesmo tempo na relação da água, né? Vamos tomar banho, olha a água no chuveiro, vamos brincar com a água. Enfim, você tem um monte de situações para fazer com que esse vocabulário seja ampliado. Mas só vai ser ampliado se você esperar. E aí que entra a questão de ser paciente, né? Uhum. Porque é um processo terapêutico, né? Se assim não fosse, né, a criança entrava na fono, fazia, sei lá, 10 Uma sessões, semana, é, pode ser? e já tava jóia, E já saía falando? saía falando, já pedindo o que quisesse. Sim. Mas não é assim, né? A evolução dela é aos poucos, né? Até ela ser coisas espontâneas, né? Hoje eu ouvi de uma vovó, né, que foi lá e falou assim: Lu, não acreditei que ele falou assim pra mim, calma, tá? Calma. E aí ela eu ouvi você falando através da boca dele, porque eu falo pra ele, calma, espera um pouquinho. E aí Uhum. ele fez isso pra avó, porque a avó tava agitada. E aí, você vê, eu nunca ensinei pra ele essa palavra, né? Uhum. Do mesmo modo que eu nunca ensinei a palavra atenção. Mas quando eu falo atenção, ele já se olha, já se volta para olhar para mim, né? Uhum. Então, ou seja, não ensinei essas palavras, mas ele já sabe. E no momento certo ele usou. E usou com função, que foi Sim, mais isso é o importante. principal, né, É, Lu? O porque a principal. comunicação ela tem que ser com função. Porque só falar não funciona. E aí, quando que essa criança vai comunicar o que acontece na escola? Aí entra essa etapa dos pais, que eles querem que elas não só falem depois de uma etapa, eles querem que elas conversem. Contem histórias do que aconteceu na vida dela, né? Exatamente. Fatos que É. ocorreram. E assim, é muito complexo, né? Quando você pega uma criança completamente não verbal, e aí você vai colocando vocabulários, vai ampliando esse vocabulário para ela e fazer com que ela torne aquele vocabulário frases simples, né? Então, Uhum. quando ela consegue colocar duas palavras juntas com contexto, você já fica super feliz, né? E aí vem a demanda familiar, né? Mas quando que ele vai contar o que aconteceu na escolinha? Calma, né? Há um ano Aí, atrás ele não falava, né? uhum. Agora ele fala, ele junta duas palavras, ele já demonstra as vontades dele, que é o mais importante, né? Quero comer, beber, água, xixi, cocô, enfim. Ele fala tudo que está dentro do universo dele. Então agora é o momento de esperar, né? Dar este tempo. E é tão bonito de ver, né, esse processo, porque hoje mesmo o pacientinho chegou, a avó deixou na porta, aí o paciente olhou para mim e falou assim: quero subir. Aí eu olhei para a avó, quero subir. Aí a avó, falei, nossa, que lindo, você formou uma frase, É, é né? uma Então, frase. claro, vamos subir, então vamos. Então, assim, né, estimulei, né, incentivei ele continuar fazendo, né, esse tipo de comunicação, mas é muito lindo, né? Pra gente, parece que é um estalar dos dedos, né? A criança já começa a falar, mas não, a gente sabe, né, que é um processo. Essa criança tá lá na clínica já faz 2 anos, né? Então, Uhum, assim, não chegou sem falar nada, absolutamente nada. sim. Então, né, a gente sabe que é um processo, não dá a impressão de que é com o estalar, mas só a gente que sabe, né, a família, esse processo todo, né, o quanto que foi difícil chegar até ali, né, o quanto que a família se dedicou para que essa criança
né, também conseguisse fazer essa pequena frase e o quanto que a gente valoriza, né, esse movimento da criança. É uma festa, né? Juntar duas palavras é uma grande frase. Para nós é cantou o hino nacional completo, né? Então, Sim. assim, é uma felicidade muito grande, né? E quando ele começa a contar coisas que não fazem parte do ambiente terapêutico, então você fica mais feliz ainda, tipo, da onde ele tirou isso, né? E aí a gente vai questionar os pais, aconteceu tal coisa, né? Ah, aconteceu, nossa, ele falou, né? Então, do jeito dele, no momento dele, da forma dele, a gente tem que entender que uma criança que vem de atraso de linguagem, ela não vai falar aí de uma hora para outra, ela não vai se comunicar de uma hora para outra. É tudo atrasado, né? Uhum. Então vai Sim. vir tudo atrasado. Então, ah, mas meu filho tem 3 anos, os coleguinhas dele de 3 anos fazem, mas os coleguinhas dele de 3 anos tinham atraso de linguagem, tinha atraso de fala, né? Tinha atraso motor. Então, a gente tem que entender o contexto de cada criança, né? Então, essa expectativa dos pais, eu sei que é muito grande, eu imagino o tanto de sofrimento que há por trás disso, para isso que a gente está lá, né? A gente escuta, acolhe tudo. Mas também, do mesmo jeito que eles estão ansiosos, nós também, essa demora, quando vai falar, quando eu vou ouvir a voz do meu filho, será que um dia ele vai falar? Então, cria muita expectativa em cima da família, para quando eu fizer gestos, sons e alguma coisa, ela vai poder assimilar aquilo. E é uma coisa que eu falo sempre para a Carol, né? É, Carol, esse paciente aqui tá comigo, eu tô tentando fazer o foco com ele, mas ele não senta, ele Uhum. derrete, né? Sim. Ele senta e vai derretendo. E ele não tem esse alinhamento crânio-sacral, esperar essa formação de frases simples, para chegar na contação de histórias, né? Que é uma etapa muito lá na frente, né? Muito lá É, na e frente. uma coisa também da gente pensar, né, Lu, que nós adultos, a gente vai tentar entender essa criança, né? A gente vai fazer um esforço para isso. A gente está lá, principalmente em terapia, tratar nós e a criança. Então a gente vai tentar de tudo para fazer com que essa criança seja compreendida, né? A família, quando está só a criança dentro do ambiente familiar, também vai tentar entender essa criança. Mas e os outros ambientes, né? E na escola, a professora tem 15 alunos para olhar, né? E essa criança está tentando se comunicar de um jeito que às vezes não é tão claro, mas um ba, ba, man. E aí essa professora ela não vai conseguir. E quem dirá os colegas, né? Exatamente. Então, assim, se essa criança não tivesse interação social, que não depende só da fala, né? Mas compreender a brincadeira que está acontecendo, pega-pega, correr atrás da criança no momento certo, se esconder, né? Esperar para ser achado. Então, assim, essas brincadeiras sociais faz com que os amiguinhos tenham interesse naquela criança. Uhum. E a partir disso, que tenha interesse, a criança pode até tentar entender o que essa criança está falando, né? Mas Sim. a gente tem que saber que criança é para ontem, não é para hoje, né? Criança quer tudo muito rápido, né? Então, você quer bala? Quer bala? Fala logo, quer bala? Fala logo, né? Criança é assim. Então você não quer bala, então eu como. Então, assim, a criança é muito imediatista. Então, Ah, se a gente está falando de uma criança que está começando essa fala, que está começando a ter essa intenção comunicativa, ela não vai ter essa rapidez para responder. sim. Ou muitas vezes, quando ela responde, às vezes não é o que ela quer. Ela responde do jeito que ela conseguiu responder, né? E então isso são coisas que a gente não tem como cuidar, né? Esse cuidar, esse olhar que a gente tem é muito restrito no ambiente que a gente está, Uhum. né? Então por isso que é muito importante as nossas orientações com a escola, as nossas orientações, né, com a família, porque a gente precisa explicar para esse ambiente onde essa criança vai passar a maior parte do tempo, Uhum. né? Como que a gente estimula essa fala? Como a gente consegue fazer com que aquela criança entenda o que ele está tentando falar? Porque se perder interesse e as crianças se afastarem, aí vai ser menos ainda a possibilidade, menor ainda a possibilidade dessa criança ter essa fala,
Essa porque já que meus amiguinhos não gostam de mim, não querem eu próximo, né? Então, assim, é difícil. A gente imagina que, assim, tudo bem que a gente sabe, nós, que a gente vê essa criança com essa dificuldade, a gente pensa de imediato na família. Nossa, como deve ser difícil, né? Para a mãe, para os pais, para quem está junto com essa criança. Mas para a criança é muito mais difícil, né? Uhum. Para a criança que tem compreensão boa, que tem como cognitivo preservado, é muito mais difícil. Porque ela está tentando se expressar, ela olha para a gente e você fica, mas o que você quer? Fala, né? Tenta. E essa criança às vezes tenta dizer para a gente com o olhar, né? Então, às vezes, não tem um apontar, mas ela vai olhar para aquilo que Olhar. ela quer muito, né? Então, assim, e se ela olha, a gente tenta nomear, né? A gente tenta ajudar essa criança para que essa criança seja compreendida. E aí ela repete essa ação mais vezes. Porque se ela não for compreendida nesse momento, para que ela vai começar a olhar de Uhum. novo? Ela vai perder interesse até nisso, Sim. né, Lu? E essa questão, assim, tipo, ainda bem, os adultos ainda podem ter esse tino, né? Essa generosidade e empatia ali no momento de tentar ajudar. Mas quando você está num ambiente, tipo uma festinha de criança, um lugar onde tem brinquedos, e essa criança tá lá, o pai, a mãe, a tia, vó, enfim, quem estiver junto com essa criança, é importante que chegue às outras crianças e fale: olha, fulaninho aqui, meu bebê, ele tem dificuldade de comunicação. Mas você pode ajudar e pode brincar com ele? E eu falo para as mães, não há uma criança que não vai querer ajudar essa criança. É verdade. Todas vão querer ajudar. Ele vai virar o bebê delas. Elas vão ser as A boneca, né? O cuidadoras. boneco. Sim. Então, é bom essa intermediação para não criar frustração. Ai, olha, ninguém quis brincar com meu filho. Para não chegar nessa etapa, vamos abordar no meio do caminho. Já chega junto, já fala: meu filho tem dificuldade de comunicação. Você pode ajudar meu filho? Ele não fala. Mas se você pegar na mãozinha dele, ele vai. Ele vai, né? As crianças se entendem, elas falam línguas diferentes e brincam juntas, né? Verdade. Imagine o não verbal. Não verbal não é nada. Imagina um chinês brinca com um brasileiro normalmente jogando bola, né? A língua universal é a brincadeira, né? Então, assim, vai conseguir, né? E a gente até fez uma live passada falando da importância da T, né? Sobre a importância da T nesse ambiente, né? Na escola, ou no ambiente de casa, ou em algum outro lugar, que ela vai fazer essa intermediação, né? Ela vai fazer com que a criança se sinta mais confortável nesse ambiente. Porque vai ter alguém que fale por ela, que a ajude naquele momento, né? Para com o outro. Então, tem que pensar em um monte de recursos para que essa criança venha falar. E às vezes no começo pode ser muita coisa. Poxa, mas meu filho precisa de TO, fono, psicólogo, AT, escola com AT e uma série de coisas. Mas pensa, às vezes é importante para que ele deslanche agora, né? O futuro a gente não sabe, mas agora é primordial. Agora, neste momento, é importante. Então, uma hora vai aumentar a fono, a quantidade de fono, uma hora vai aumentar a quantidade de TO, vai tirar um pouco de fono, vai fazendo essa mescla, né? Até a criança se sentir confortável e poder se comunicar em qualquer ambiente. Então, para isso que precisa da equipe multidisciplinar, né? Só a fono, sozinha, ela consegue fazer algumas coisas, mas não tudo, né? E a mesma coisa qualquer outro profissional. Carregar uma criança que não fala sozinha é muita coisa, né? Ela precisa de outros recursos, né? Ela precisa fazer... a frustração é uma questão que pode, é trabalhada dentro da psicologia, né? Quando ela se frustra. O que ela faz? Ela se joga no chão? Ela entra num momento de crise? Ela fica nervosa? O que acontece? Porque o não falar acontece isso também, né? É o jeito deles se comunicarem, né, Lu? É o jeito Às de vezes a criança,
E aí é difícil isso, porque as pessoas que estão de fora acham que é birra, Birra, né? é, Só birra, tudo no meio é como birra. é, E não, às vezes é porque a criança não está conseguindo dizer. Eu quero um pedaço de bolo de chocolate. Olha quanto que você é. precisa, né, verbalizar. Eu quero um pedaço de bolo. Então, assim, e às vezes a criança não é atendida naquele momento, se joga no chão ou se morde ou faz algum movimento agressivo, né? E aí a psico vai ajudar nisso também, Sim, né? Vai ajudar essa criança a tentar compreender o comportamento, né? As psicos, elas veem bastante o que antecede o comportamento negativo, né? Então, antes de ela apresentar esse comportamento, o que aconteceu? fica Descreve. eu, é, E assim, é detalhadamente, né, que elas pedem. Né? Então, onde ele estava, como ele estava, o que ele estava fazendo, por que ele estava isso, quem ele olhou. Então, assim, são muitas informações para que ela consiga compreender o motivo daquele comportamento. É um sim, tipo de comunicação. sim, E todo comportamento é um tipo de comunicação. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, é. né? Eu vejo muito em shopping, né? Quando a criança acaba se jogando no chão, grita, os pais não sabem o que fazer, e às vezes a criança tem dificuldade de comunicação, e as pessoas falam, ah, é birra, a mãe precisava dar uns tapas. Eu já escutei muito disso. E é um absurdo, né? Tão grande que não dá para mensurar, né? A criança, quando ela faz isso, ela está dizendo tantas coisas, né? A frustração diz tantas coisas e ele não gosta de que aconteça isso também. Ele depois se sente culpado também. Muitas crianças que, quando acontece esse tipo de crise, se sentem culpadas também, envergonhadas porque aconteceu aquilo. Porque aí, quando acaba, elas tomam a consciência do que aconteceu, né? Que elas não Estão souberam, cansadas, né, Lu? Elas ficam exaustas. exaustas, elas não têm elas não conseguiram falar o que estavam sentindo, né? E isso é muito difícil. Então, se a criança não sabe e não tem ninguém ali no momento para auxiliar, tipo, eu tô te entendendo, eu tô aqui com você, agora vamos conversar, vamos vir mais perto de mim. Às vezes é uma questão mais sensorial, né? Dá um abraço mais apertado, né? Chega mais perto. Tentar entender o que está acontecendo ali naquele momento. Então, você olha, é birra dos outros. Para nós, não. É uma crise que quer dizer muita coisa, É, né? E às vezes a às vezes criança, às vezes é até uma questão sensorial, né, Lu? sim, Se a gente, por exemplo, tá num shopping, o som tá insuportável para aquela criança. E ela não consegue verbalizar isso, é, né? Às vezes tem alguma questão gestual, né? A família, né, percebe que a criança leva a mão no ouvido ou fecha muitos olhos. Mas isso são algumas pessoas que conseguem hum, identificar, né, esses movimentos. E aí, às vezes, a criança não consegue, olha, tá ruim aqui, eu quero ir embora, né? Eu quero sair dessa festa, porque esse som tá alto, tá me essas incomodando, luzes estão me incomodando, tá né? me O incomodando, som, tem um monte de gente né? falando ao mesmo tempo. Porque se a gente for Sim. pensar na cabeça do Teia, o que acontece numa festa infantil? Ao mesmo tempo que ele está ouvindo as pessoas falarem, ele está ouvindo a música e ele está vendo os movimentos das pessoas, as pessoas tentando falar com ele, as luzes. Só que tudo isso está bagunçado dentro da cabeça dele, né? Tá ali tudo junto, misturado. Ele não consegue se separar. Isso aqui é o som, isso aqui é a fala da minha mãe, porque nós fazemos isso no ambiente ruidoso, né? A pessoa está falando com a gente faz, até fecha o olho, né, para tentar entender, Seleciona, né? né? O Seleciona. estímulo. O autista não Uhum. consegue selecionar. Tá tudo isso misturado ao mesmo tempo na cabeça dele. Então, às vezes, a luz incomodou e ele não sabe falar. Às vezes é um recurso auditivo e ele não sabe dizer. Ou é um monte de gente tocando nele, ele não gosta que toque, né? Apertando. Ai, que lindinho, você cresceu. Pronto. Qualquer coisa pode ser um momento de desgaste para ele. Tem já dois comentários aqui, uma da Patrícia, que ela falou que infelizmente, né, ela percebe que o diagnóstico de TEA que consegue AT, né, outras patologias, outros diagnósticos é mais difícil, né, a parte da AT, realmente, né, o TEA é o que é mais aceito normalmente. Sim. E aqui a Edilane
a Edilene estava dizendo aqui, né, que a verbalização é muito importante, que a vida do filho dela, o Cauã, melhorou muito depois que ele começou a verbalizar, que o som está muito alto. Assim, ela consegue ajudar e ele, quando ele está mais sensível. O Cauã eu acompanhei, beijo Edilene, beijo Cauã. Eu acompanhei ele um tempão e realmente, assim, às vezes, né, ele tinha muita dificuldade de verbalizar algumas coisas. E o quanto que depois ele começou a ganhar fala, a vida dele realmente mudou muito. As pessoas começaram a compreender o que ele estava falando, porque ele ficava tão ansioso, né, Edilene? Ele ficava tão ansioso porque as pessoas não falam, não entendiam. E ele repetia, ele repetia, ele repetia, ficava bravo, né? Como assim você não está me entendendo? Ele se esforçava, ele fazia muito esforço para isso, né? Então, realmente, depois que ele conseguiu se expressar, a vida dele mudou muito, muito mesmo. Certeza. Tem uma outra pergunta aqui, meninas. Por que tem autista que começa a ler antes da alfabetização? Na verdade, tem autistas que têm algumas. Orgulho do Cauã, a Jéssica falou. É verdade? Também tenho, Jé. A Jéssica é a nossa psicóloga. Sim. Então, assim, o que acontece é que algumas crianças que têm um transtorno do espectro autista, ela tem algumas habilidades, tá? E algumas habilidades pode ser essa, né? Ler antes da alfabetização. Algumas escrevem também, tá? Então, são habilidades que qualquer outra criança, típica ou atípica, pode fazer, pode apresentar, tá? Então, tem crianças típicas que não foram alfabetizadas ainda e sabem ler e escrever, do mesmo modo que atípicas também. Basta saber se ela tem ou não essa predisposição ao aprendizado mais acelerado, né? Às vezes é uma memória fotográfica, né, Lu? Também. Eles têm essa memória e eles reproduzem o que eles estão vendo, né? Então, A, B, C, D, eles gravam isso e vão escrevendo. Então, às vezes não é porque ele sabe que está escrito livro, mas ele sabe que o livro escreve com L-I-V-R-O. E aí ele vai reproduzindo isso, né? Da Então, mesma forma que algumas mães acabam ensinando as crianças a falar os números, as letras, e a criança ainda não é alfabetizada, muitos deles, os TEAs, né, principalmente, eles não necessariamente sabem o que eles estão falando. Eles apenas decoraram o som, né? Então, precisa identificar essas habilidades de cada criança, né? Lógico que a gente está falando aqui de TEA, mas existe o Asperger, que é outra nomenclatura, para outro grau, outra coisa que a gente pode falar em outro momento, né? O Asperger, ele aprende determinadas coisas, a maioria das coisas, sozinho, né? Então, tem que saber a habilidade de cada criança. Típica ou atípica, todas as crianças têm habilidades. Lu, a nossa live tem que terminar 21h55, é isso? Tá, então faltam alguns minutinhos, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazer. sim, uma pergunta, algo assim. Mas, independente de qualquer coisa, eu vou finalizar minha parte aqui. Sim. Eu agradeço muito você fazer a live comigo. Eu também, Lu, parceira. A Lu é uma parceirona, né, Lu? A gente tá sempre trocando aí várias informações diariamente. E assim, quem tiver alguma criança perto de você que tenha dificuldade de comunicação, leva para uma avaliação fonoaudiológica. É importante que essa avaliação seja o mais rápido possível. Não esperar 3, 4 anos. Na verdade, com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, já indico que, dependendo do caso, já leve para fono para começar o trabalho fonoaudiológico. Quanto antes, melhor, né? O atraso de linguagem ele pode trazer uma série de outras complicações no futuro. Hoje é atraso de linguagem, às vezes o atraso de linguagem dentro do TEA, mas pode trazer outras complicações, como bullying, né, no futuro. Pode, essa criança não fala, então não vou brincar com ela, que é o tipo de bullying que as crianças acabam fazendo quando não instruídas adequadamente. Então, evitar que isso aconteça mesmo, antecipar antes que venha acontecer algo mais dificultoso para ela no futuro.
né? Mas sempre lembrando, a fonoaudiologia ela anda e caminha sempre com uma equipe multidisciplinar. Ela é melhor assim. É assim que eu acredito, é assim que eu vejo, né? Que é assim que tem que ser. A parte motora tem que estar incluída junto com o emocional, às vezes na nutrição, quando tem uma seletividade alimentar. Então, sempre estar todas nós unidas em prol de um bem maior, que é a comunicação da criança ou outros aspectos que ela precisar. Com certeza, Lu, concordo em tudo que você disse. E agradeço muito as pessoas que entraram, né, que permaneceram na live conosco. Obrigada às pessoas que estão falando que gostaram da live. E espero então na próxima segunda-feira, né, Lu? Teremos Isso, mais uma live. mais uma live aí, provavelmente até na adolescência, né? E Sim, aí a gente vai saber aí agora como criança, depois como adolescente. adolescente. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, Lu. Obrigada Obrigada. eu. Beijo. Tchau. Tchau.